glória. Se é para Jesus, você pode dar glória. Se é para Jesus, enquanto você aplaude, você pode glorificar a esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso e que grandes coisas faz na minha e na sua vida. O Espírito Santo de Deus já escolheu essa casa, já escolheu esse lugar para trabalhar em nós. Ai, eu estou feliz demais pela oportunidade que me é dada para estar pela primeira vez na cidade de Gramadão. Eu vim para pregar, mas se Deus quer usar o espírito de profecia, Ele vai usar nessa casa, porque Ele tem liberdade para isso. As pessoas estavam olhando para mim como olhavam para aquela mulher. Porque quando nós olhamos, nós só sabemos avaliar os fracassos, só sabemos avaliar as perdas e as derrotas. O nosso olhar é um olhar tão crítico, que muitas das vezes nós temos a ousadia de nos desfazer de nós mesmos. Não precisa nem os outros desfazer de nós. Aquela mulher, ela ia ao templo, ela já sentava ao fundo. Parece que vejo na noite de hoje, parece que vejo essa mulher chegando num culto tão avivado como esse, numa festa tão grandiosa como essa. E ela não, a única coisa, a única visão que ela tinha era o solo. Ei, querida, ei, querido, se você abaixar a cabeça diante das dificuldades da vida, você não vai contemplar o chão, e da terra você não vai contemplar o céu, e da terra não tem nada para nós. Tudo que temos e o que somos vai vir direto do céu. A Bíblia diz que foi 18 anos 18 anos de uma coluna torta, 18 anos de apontamentos, de acusações. Eu abro parênteses. Fica de pé esse casal. Relebai, relibiande, é bolinha de poá. Relebai, de poá, poá. Você mesmo, minha linda, que foi levantada, aí outro levantou. Você, minha linda, blusa azul. Relebai. Ralapando, destirra, relidefaz. Todas as vezes que aquela mulher chegava ao templo, talvez alguns diziam, mas ela veio de novo, porque a presença dela não trazia conforto. E quando vocês estão aqui, há lugares que vocês chegam e a presença de vocês não trazem conforto. Eu vejo dedos que os apontam. Radabaiatirra, ressoe de quirra, ressoe de refaz. Mas Deus está dizendo, quem está apontando é o homem, mas eu, Deus, estou olhando a sinceridade do coração. Adabandocaia, assobiaia, tchou deli refaz. Eu vejo um Deus restaurador alcançando a história de vocês. Alamaia tchou deliha. Enquanto alguns estão comentando, enquanto alguns estão invejando, enquanto alguns estão dizendo não vai dar certo, o Deus, aquele que alinha as questões dele e que nos vê por dentro, ele diz, eu estou no negócio, eu faço dar certo. Adora a Deus comigo aí. Dá uma glória para mim poder beber água. Deus é aquele que faz dar certo. Talvez você chegue em algum lugar, por causa da sua encurvatura, você não é bem-vindo. Você não faz parte da seleção ou do crivo que as pessoas esperam. Mas Deus está dizendo, pode não ser bem-vindo para o homem, mas é bem-vindo para mim. Logo que eu me converti, eu ia na igreja, eu ia de shortinhos curtos, pastor. Shortinhos curtos, blusinha amarrada acima do umbigo. Algumas irmãs olhavam para mim, eu acho que diziam assim, essa mulher é ousada, né? Para vir num culto com essa roupa. Mas eu ia com o que eu tinha. Ei, você precisa ter
a sensibilidade de ser menos crítico e mais colhedor. Eu ia de shorts e mini blusa, porque eu tinha vindo de um mundo onde me curvava como prostituta, onde me curvava como macumbeira, onde me curvava como garota de programa. Eu não tinha roupa, eu não tinha esse salto alto, eu não tinha esse vestido chique. Então eu ia com o que tinha. A igreja precisa ser inclusão e não acusação. É difícil, porque o tema foi escolhido aqui: comunhão e intimidade. Quem tem intimidade não aponta, quem tem intimidade não acusa, quem tem intimidade tem visão para dizer: eu vou acolher, mas não vou afastar, porque vem vindo um Deus para restaurar. Nós somos muitos instruídos para reconhecer a Deus como Pai, reconhecer a paternidade de Deus, mas agora, após a pandemia, nós precisamos trazer à mente, à memória nossa, que nós somos irmãos, que nós estamos reunidos porque somos da mesma família, e a família não exclui, a família não abandona, a família inclui, a família traz para perto, a família abraça, a família tem comunhão. Nós somos uma irmandade. Eu não sei se todos sabem, mas eu tive o privilégio de entrar à tarde em um templo, e embora eu estivesse alcoolizada, encurvada pelos pecados da vida, quando eu recebo a primeira oração de libertação que alcança a minha alma, nessa primeira oração, Deus está me vendo, e Ele me batiza com o Espírito Santo. Parece estranho, quando eu falo, eu estava alcoolizada, eu estava na prostituição, eu estava seminua, mas Deus estava me vendo, e Ele me batiza com o Espírito Santo. À noite eu já estava no culto limpa. É uma coisa terrível, porque eu vejo que pessoas falam: olha, eu preciso fazer regressão, eu preciso fazer campanha, eu preciso... Não, de noite eu já estava na igreja limpa. Eu fumava, já não tinha vontade de fumar. Eu bebia, eu já não queria beber. As irmãs olhavam eu ali seminua, gritando glória a Deus, aleluia, e falando em línguas, e talvez a igreja perguntava: quem é essa? E Deus estava dizendo: essa é a mulher encurvada, que chegou no templo e eu vi, e eu mudei a história dela. Ei, Deus está endireitando gente aqui nessa noite, Deus está endireitando casa, família, Deus está endireitando empresa, filhos. É hoje. O diabo pode até tirar a nossa visão, desde que ele não tire a nossa audição. Como assim, pastor? Você pode não estar vendo nada, mas se você está ouvindo as promessas de Deus, é suficiente para que você viva essas promessas. Enquanto eu estou aqui falando, o meu Deus diz assim: já não existe muita esperança no coração desse homem, já não existe mais um mover profético sobre a vida dele, porque as decepções foram muitas. Aqueles que podiam te ajudar nos dias de angústias não te ajudaram. Aqueles que bateram na tua costa dizendo: sou teu amigo, foram os primeiros que passaram a perna. Mas hoje Deus veio aqui para dizer: eu estou tirando você dessa encurvatura secular. Eu vejo Deus visitando as tuas finanças. E o Eterno, na autoridade que Ele me dá do céu, Ele diz: diga ao meu filho, sou eu o Deus que restauro a pequena empresa, faço dela grandes negócios, e pago a sua conta, diz o Senhor. Quando o diabo encurva, ele fala: eu tiro a visão. Mas Deus não tira a sua audição, porque a palavra diz que a fé não vem pelo aquilo que vemos, vem por aquilo que ouvimos e acreditamos. Esse texto relata que as pessoas estavam olhando. A mulher
chegava no templo, a visão que ela tinha não era uma visão favorável. Eu sei que da onde eu estou, da onde as missionárias, as pastoras estão, elas têm uma visão melhor do que o que vocês têm. A visão que vocês estão tendo é só daqui. Nós estamos vendo a igreja num todo. Aquela mulher está vendo o piso. Ô minha pastora, relei a choui, relei que chou de ria, ressou de lia. Enquanto eu estou falando a respeito de curvatura, eu vejo Deus embalando a senhora no colo, alabando de xirredécia. E o que Deus manda dizer é: ela é filha amada. Alabando que se reneia soe. Com muita ousadia Deus diz assim: diga a ela que ela e a casa dela irá me servir. Alabando que vai chode que nie faz. Tu está aqui no altar, mas tu sabe as dores que tu enfrentou para chegar até aqui. Alande que toubia de surra, as decisões que foi necessário a ser tomadas. E enquanto tu está no altar, tu olha e sente falta de alguém que poderia estar aqui no meio, e tu diz assim: a intenção não era essa, ela não entendeu o que eu falei. E Deus está dizendo: não chore por aquele que saiu, mas se alegra por aqueles que ficaram e acreditaram na visão que a senhora teve. Descansa, diz o Senhor. Talvez a sua curvatura não seja vícios, mas seja decepções, angústias, tristezas, depressão, medo. Eu não sei o que é que te encurva. Eu sei que Deus está te vendo. Eu não sei o que é que te limita. Quem sabe você chegou e disse: eu vou sentar lá no fundo, porque eu quero que ninguém me veja hoje, mas Deus está te vendo. Quem sabe você quis sentar num canto escondido, dizendo: olha, eu vou ficar quietinho aqui, porque eu só vim mesmo, mas eu vim da asa do anjo, eu vim sem força, eu vim desmotivada, mas Deus está dizendo: eu estou te vendo. Jesus, quando ele me viu chegando na igreja, curvada, ele me inseriu numa igreja de usos e costumes. Eu sabia que eu estava diferente das outras pessoas, mas eu não tinha como ser igual às outras pessoas. Mas Deus é tão bom, que tinha um grupo de mulheres que mantinham uma intimidade, uma comunhão com Deus, que elas reviraram o guarda-roupa delas e elas me vestiram. Eu vejo a primeira roupa minha, que enquadrava com aquilo que Deus tem para mim. Não vou dizer o que Deus tinha, porque Deus tem muita coisa para fazer ainda. E eu falo obrigado, porque Deus usou mulheres visionárias. Ei, que nessa noite Deus levante um grupo de mulheres visionárias, que levante um grupo de mulheres que não só olhem para a curvatura de outras mulheres, mas que digam: olha, eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo aonde você tem se curvado. Se é no casamento, se é na vida profissional, pode contar comigo, porque eu vou estar orando por você, eu vou ajudar você a se levantar na presença do nosso mestre. Jesus chega no templo, véu separando os sãos dos enfermos. Que bom que esse véu foi rasgado, porque se nós formos ver, todos nós temos alguma enfermidade. Se não é no físico, é no espírito, e se não é no espírito, é na mente. É Deus quem nos cura todos os dias. Todos os dias Deus tem que nos... Todos os dias Deus nos abençoa em nos curar de livre e espontânea vontade, libertando das nossas feridas, tanto emocionais, tanto psicológicas, como no físico. Tem uma moça de vestido ou saia preta, ou blusa preta aqui no fundo. Fica de pé um pouquinho. Você, minha linda, é você mesmo que fez assim: redebai a súbia, relebai que choui,
relidefobia de Kirabas. Enquanto eu estou aqui pregando essa palavra, eu vejo a mão de Deus sobre o teu coração, curando feridas e sentimentos. Halabaia toldi que niha, ressolde que nihefaz. Porque há momentos que nós olhamos e parece que está dando certo para todo mundo, só não está dando certo para nós. E Deus está dizendo assim: diga a ela que eu estou descendo com bálsamo de mirra nesses sentimentos. Decaia, rolia, chou, delirefácia. Deus diz assim: tu ainda vai a caia sob a nécia. Diz: eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família. Alaia, chou, desirra. Ah, porque tu diz: Senhor, o tempo está passando, mas Deus está dizendo: eu continuo te vendo, eu continuo vendo os teus sonhos, e eu continuo dizendo: você vai dizer, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus chega no templo. Quando Jesus chega no templo, uma das primeiras atitudes que Jesus faz, ele rasga o véu. Porque para Deus não tem divisão. Nós somos todos iguais perante Ele. Não, pastor, mas fulano é pecador. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Nós somos todos filhos. Algumas das vezes filhos deformados, encurvados, mas não deixamos de ser filhos. O Senhor rasga o véu. Aquela mulher que tem uma postura de encurvada, vendo só o solo, Jesus chega próximo dela. Quando Jesus chega, vendo essa mulher, Ele chama ela para si. Jesus está chamando você para perto. Jesus está dizendo: o seu lugar não é longe, o seu lugar é... Eu vou repetir. Jesus está dizendo: o seu lugar não é longe, o seu lugar é... Jesus chama aquela mulher para perto. Aquela mulher está encurvada do solo, e ela vai chegando até Jesus, e a visão dela é limitada, porque a visão dela é apenas os pés do mestre. A visão dela é curta, porque o que ela vê é só o pé. Olha que interessante o que eu lembrei nesse momento. Eu gosto muito de falar a respeito da vivência da minha família, porque eu demorei muito tempo para saber o que é família. Porque ter casa é diferente, ter lar, ter casa é diferente do que ter família. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: parente todo mundo é, porque o sangue da gente até pernilongo tem. Agora a família é a gente que escolhe. Então eu tive muito parente. Eu demorei para conhecer o que era o valor de uma família. Você que tem família, valorize a sua família. Talvez a sua família não seja a família mais importante, mais adequada que poderia existir, mas ela é a sua família. Talvez a sua família seja deformada como essa mulher era, mas ela era a sua família. Ela é a sua família. Porque aquela mulher, embora ela estivesse cheia de deformas, ela continuava indo ao templo. O que eu entendo, a deformidade não pode nos impedir de chegar ao templo. A deformidade não pode tirar de nós a nossa intimidade. Ah, eu não vou porque eu estou passando por um divórcio. Eu não vou porque eu ainda fumo. Eu não vou porque de vez em quando eu solto um palavrão ou eu escuto uma musiquinha secular. Não, a sua deformidade não pode tirar você do lugar da intimidade. É melhor ser fraco aqui dentro do que forte lá no mundo. Ah, não, guarde isso. Ah, eu não vou porque eu estou tão fraquinho. Pois seja fraco na intimidade do que forte fora da intimidade. Aquela mulher, voltando na minha família, a primeira pessoa
que me ensinou o valor da família, eu demorei muito tempo, mas muito tempo, mesmo depois de cristã, eu demorei muito tempo para entender o que era a paternidade. Eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com 12 anos de idade. E o meu pai era um homem que não tinha referência como homem, como pai sim, mas como homem não. Meu pai, ele era um homem bravo, rude, um homem que batia na minha mãe. Meu pai nunca bateu em mim, meu pai nunca fez para mim, diretamente a mim. Meu pai nunca me fez mal, mas ele fazia mal porque ele judiava da minha mãe, ele judiava do relacionamento dentro da casa. Meu pai era aquele pastor que ele fazia fezes dentro da panela e colocava no fogão. Ele fazia xixi na jarra e colocava dentro da geladeira. Um homem que puxava a faca para minha mãe não ficava atrás não. Minha mãe, cansada de apanhar, ela dizia: não, se é para bater, vamos ver quem bate mais. Eu não sabia o que era família, porque família é onde tem diálogo, onde você senta na mesa, você não vai falar de boleto atrasado, você não vai falar que o filho foi mal na escola, mas você vai agradecer da comida que Deus preparou do dia de hoje, para você sentar com a sua família. Valorize os momentos bons que você tem com a sua família. Às vezes nós esquecemos e carregamos tantas amarguras do passado, que esquecemos de nos alegrar dos momentos bons que Deus está derramando sobre nós, no nosso presente. Valorize o tempo em família. O meu neto foi o que me ensinou o valor da família. Meu neto, ele leva tudo nas poucas conversas que ele tem, que ele não é de falar muito, mas das poucas conversas que ele tem, tudo ele leva na Bíblia. Vai discutir com ele alguma coisa, ele fala: vó, mas a Bíblia não diz. E ele me ensinou a confiar em Deus como pai. Quando ele tinha 10 anos de idade, o meu neto pediu para mim um drone. Hoje eu entendo que existem drones profissionais, então eu quero explicar bem que era um drone simples, que hoje eu sei que existem drones, um drone simples. E eu fui e comprei esse drone para ele. Não era barato, mas deu para comprar. Eu comprei esse drone para ele, dei para ele e fui trabalhar. Quando eu chego em casa, meu neto está brincando com o drone, e ele deixa o drone subir até um limite que ele tem o controle. Diga: até o limite que ele tem o controle. Ele está lá brincando com o drone em paz. Ele está com o controle na mão, o drone está subindo, se é baixo, se é alto, mas é até onde ele tem o... Quando eu chego, eu já chego toda cheia de autoridade, e eu falo: João Pedro, para que brincar com o drone desse tamanho? Não é assim que faz, filho. Dá aqui esse controle. Passei a mão no controle dele e comecei, tchum, o controle subiu, que eu acho que está aqui em Gramatão, porque eu não achei até hoje. Esse drone subiu, e o meu neto não se desesperou. Ele olhou para o drone subindo e focou no controle. Eu olhei para ele com o rostinho no controle, e eu disse: João Pedro, não chora, amanhã eu te dou outro drone. Fui na loja, a mulher da loja até brincou: você tem outro neto? Vai fazer coleção de drone? Eu falei: não, é que eu perdi aqui. Nossa, porque tinha feito um dia. E eu comprei outro drone para o meu neto. Se você perguntar para mim hoje, isso já faz 5 anos. Se você perguntar para mim hoje, que cor que é do segundo drone? Não sei. E como está o segundo drone? Não me interessa. Eu não abri nem a caixa, do jeito que estava, entreguei na mão dele e fui viver a minha vida. Falei: se ele perder, que perca ele, que não seja mais eu. E passou um tempo. Quando eu achei que a minha vida estava descontrolada, Deus tinha dito a mim: eu vou tirar você dessa curvatura das tuas emoções. Eu estava depressiva, ansiosa, estava sem expectativa do que poderia ser o meu amanhã. E Deus disse: eu vou tirar você dessa situação. E uma das primeiras promessas que Deus fez para mim é que Ele mudaria a minha aparência.
E nessa mudar a aparência, você pensa assim: vai me deixar magra, vai me deixar, sei lá eu, né? E uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi a perda do meu cabelo. E aquilo me abateu muito, a perda do meu cabelo. A doença me abateu muito. Eu estava no altar, eu estava pregando, eu estava camuflando a queda capilar com turbante. Eu estava camuflando a queda capilar com lace. E o meu neto, ele sabia que eu estava debaixo dessa promessa: Deus, Ele vai mudar a tua aparência. E o meu neto me viu chorando um dia, a peruca de um lado, e eu careca do outro lado, de joelhos dobrados, chorando. E o meu neto disse assim: vó, por que você está chorando? Eu falei: João Pedro, eu estou. Ele falou: não, vó, por que você está chorando? E eu falei: João Pedro, eu estou triste porque eu estou careca. E ele disse assim: vó, Deus não disse que ia mudar a sua identidade? Eu falei: disse. Ele falou: então assuma a sua identidade. Então é interessante que ele olhou para mim, fixado nos meus olhos, e disse assim: pare de tirar o controle da mão do dono. Ele sabe até onde Ele vai levar a senhora. Se tiver que voar abaixo, está no controle dele. Se tiver que voar médio, está no controle dele. E se tiver que voar acima, está no controle dele. Aí sabe o que Deus está dizendo? Não importa o tamanho do seu voo, o que importa é aonde está o controle. Porque às vezes a gente fala assim: fulano veio para a igreja e está voando alto. Eu não, parece que eu só sirvo para fazer o café. Quando eu me converti, o meu ministério era limpar a igreja. Eu vinha, limpava a igreja, eu erguia todos os bancos, cadeira, jogava detergentes, pregava, daí eu pegava o detergente e bora pregar. Eu, banco levantado e detergente. Demorava, passava horas fazendo aquilo. Eu não sabia se eu ia voar baixo, se eu ia voar médio ou se eu ia voar alto. Mas eu tinha consciência de que o controle estava na mão de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa o tamanho do seu voo, fica tranquilo, o controle está na mão dele. Talvez você está dizendo assim: nossa, já faz 10 anos que eu abri minha empresa e não decola. Já faz 20 anos meu casamento não muda. Já faz 5 que eu estou orando para o meu filho e meu filho não se converte. Deixa o controle na mão dele, porque Deus sabe até onde vai o voo. Fique tranquilo. Jesus chama aquela mulher, estou terminando. Jesus chama aquela mulher: pastor, o senhor fica de pé um pouquinho. Redibiasse, redei, choui, relique, nobia de serra. Jesus, ele chama aquela mulher para perto. Alabando de li refo. É lógico que não é a situação, porque o Senhor está perto, mas eu preciso encaixar no que Deus está falando. Enquanto eu estou aqui pregando, Deus está dizendo assim: eu estou quebrando o olhar invejoso. Teve alguém que tentou puxar o seu tapete, né? E Deus está dizendo: fui eu que coloquei tu lá por cabeça, de lá ninguém te tira. Alabando caia todo e descia. Eu vejo Deus movimentando a tua vida profissional. Deus está dizendo assim: fui eu que dei o diploma, fui eu que dei o lugar, Ele está colocando no lugar. Alabando se refaça. O invejoso falou assim: não, eu vou desestabilizar ele, eu vou desestabilizar a casa. Mas hoje Deus veio para trazer uma resposta: tu és meu, e quem é meu ninguém toca. Tu és o meu escolhido. Eu já cheguei perto dessa situação. Aquele que pisou, que humilhou, vai ter que pedir perdão, porque tu és meu, diz o Senhor. Deus está cuidando da sua vida. Deus está dizendo: eu estou perto, fica perto. Achou que podiam puxar o tapete do Senhor, mas não puxa não. Aquela mulher chega perto, curvada. É por isso que a Bíblia diz: venha como você está. Às vezes a gente fala: eu vou depois. Sou amigada, pastora. Eu vou depois que eu casar.
Eu vou depois que isso e aquilo, tanta coisa a gente põe para vir, né? Mas o Senhor falou para a mulher: vem encurvada mesmo, vem olhando para o chão mesmo, vem cheia de enfermidade mesmo, vem oprimida mesmo, venha do jeito que você está. A Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, teu Deus, vos aliviarei. Eu falo numa pregação, eu falo que lá no terreiro, pastora, quando nós chegávamos lá no terreiro, eu e a minha família, chamava nós de cavalo. E aí quando viemos para a igreja, Deus nos chama de filho. Aí eu entendi por que a Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve. Porque lá no mundo a gente é cavalo porque carrega fardo pesado. Agora aqui não, você é filho. Deus conhece a sua estrutura. O que Ele está te dando é leve. O senhor de blusa lilás, fica de pé. Fica de pé um pouquinho. Alabace, rejoe, quesirra, relidefaz. O médico dos médicos está te visitando nessa noite. Halabando de kirra nobia de sirra. Enquanto eu estou pregando esta palavra, eu vejo Deus movimentando a pressão arterial, eu vejo Deus visitando o pâncreas, e Deus diz assim: diga a Ele que eu sou o médico que curo. A tua história não acaba aqui, eu venho acrescentando vida. Vem para perto. Aquela mulher vem para perto curvada. Hoje é noite de você vir para perto. É noite de vir para perto com a sua dor mesmo. É noite de você vir para perto com as deformidades da sua vida. É noite de você vir para perto com as lágrimas que só você sabe que tem chorado às escondidas. Aquela mulher curvada, quando ela chega perto, Jesus a vendo, Jesus chama e diz: mulher, você está livre da tua enfermidade. Está muito fraco. Deus disse: mulher, 18 anos, sendo apontada, zombada, excluída. Jesus chega num dia e diz: mulher, você está livre da sua enfermidade. Ei, nessa noite Deus está dizendo: não importa o tempo, não importa se é 18 anos, se é 18 dias, eu cheguei hoje para dizer: mulher, você está livre da sua enfermidade. Aquela moça que está com uma criança no colo, do jeito que você está, pode ficar, só faz assim com a mão para mim saber que é você. Halabando de kirra relidefobia naiasu. O diabo lutou para que você ficasse encurvada numa doença chamada depressão. Halabando caia choi. Parece que o sol não brilha mais como antes. Halando de ridefaz. O que faz você se manter viva é esta criança que tu está carregando. Alabaia chou de niha. Porque tu tem apoiado toda a tua força, dizendo: eu não posso desistir, porque ela precisa de mim. Alamando que baiachou de lirefácia. Hoje Deus diz assim: ela chegou encurvada na dor da mentira, na dor da traição, na dor da solidão, mas Deus, Ele te viu nesta casa. Alamando lai que nirafobia eliachoi, e Ele te abraça de uma maneira específica, um abraçar que diz: eu te acolho como filha, eu saro as tuas dores, eu tiro você dessa curvatura da tristeza e trago a felicidade, o fardo leve, para te devolver vida. Quando a mulher chega e Jesus diz: mulher, você está livre dessa enfermidade. Quando aquela mulher
que há 18 anos está olhando para o chão, está sem esperança, está com medo, está sem expectativas, quando ela levanta a cabeça, a primeira face que ela vê, quando ela se endireita, é a face de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? O diabo sabe que se você ficar curvado, você não vai ver nada, mas quando você se levanta, a primeira face que você vai ver é a face de Cristo, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que faz a diferença na nossa vida. Ela não olhou para o sacerdote, ela não olhou para o dirigente do círculo de oração, ela não olhou para o diácono, ela não olhou para a pregadora, ela olhou para Cristo. Quem tem comunhão não se desvia porque está olhando para líder, ele fica firme porque está olhando para Cristo. Ah, pastor, eu parei porque fulano fez isso, porque você está encurvado ainda, você está encurvado nas suas emoções, você está na expectativa do homem, você está na esperança das coisas do mundo, porque quando você desencurva e olha para Cristo, pode vir o que vier, você continua de pé, dizendo: meu alvo é Cristo, eu tenho comunhão, eu tenho intimidade, nada vai me separar do amor do meu Deus sobre a minha vida. Se coloque de pé. Você tem louvor? Se coloque de pé. Diga: eu não fui chamado para viver encurvado. O meu Deus me colocou de pé. É isso que Deus tem. As pessoas podem rir, você mesmo pode desistir de você, mas Deus não desiste de você. Pastor Natanael, Radabasui, Relei Echoi Desi Refaz. Não se apresse em tomar a decisão. Halabai Quechobia Desi Renobia Desira. Eis que eu, teu Deus, estou vendo a pergunta do teu coração, e a resposta do Pai é: não. Oh. Enquanto nós vamos ouvir esse louvor, olha para mim aqui. Enquanto nós vamos ouvir esse louvor, a palavra diz que as pessoas que estavam no templo, eles estavam questionando, dizendo: mas é lícito Jesus curar no sábado? É normal Jesus fazer milagre nesse dia? Ninguém tinha preocupado até o momento os 18 anos de dores daquela mulher. Ninguém tinha preocupado até aquele momento que durante 18 anos ela estava chegando encurvada, ela estava chegando com a postura, com a região cervical totalmente quebrada. Ninguém se importou. Mas quando Jesus fez o milagre, veio os sabidos e disse: é lícito curar de sábado? Lá no terreiro, quando eu estava lá no terreiro, tinha assim um costume de que as noites fortes eram as noites de sexta-feira, onde podiam invocar os piores demônios. Eu vim do candomblé, e na noite de sexta-feira era a noite onde fazia as maiores amarrações, onde nós íamos e entrávamos em cemitérios, abrindo túmulos, onde eu via minha mãe possuída de demônio pegar a galinha viva e rasgar no dente e comer aquela galinha, aonde eu via pessoas escarrando no chão e lambendo, aqueles que estavam endemoniados, lambendo o chão de escarro. Noite de sexta-feira, as pessoas achavam aquilo normal, vendo a minha família escravizada pelos demônios. Quando eu vim para Jesus, eu preciso contar isso, eu vim para Jesus através da inocência de uma criança,
Porque aquela criança não olhava uma mulher macumbeira, aquela criança não olhava uma prostituta, aquela criança não olhava uma mulher cheia de vícios. Ela só dizia assim: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Aquela menina tinha tanta intimidade com Deus, tanta comunhão com Deus, que quando eu convidei ela para ir numa noite de sexta-feira na macumba, porque ela tinha feito um convite para mim ir na igreja dela, e eu disse: eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela tinha tanta intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus não tem medo do diabo. Ela tinha tanta intimidade com Deus que ela falou: se o meu pastor deixar, eu vou. Ah, quem tem intimidade com Deus obedece o pastor. Quem tem intimidade com Deus honra a sua liderança. Não, quem tem intimidade com Deus é diferente. Quem tem intimidade com Deus pode até dizer assim: pastora, mas a senhora escolheu esse blaze terra, não fica bom para mim. A gente já nem fala. Quem tem intimidade com Deus coloca o blaze e vem lindo de vano. Eu até não gosto dessa cor, mas se o líder falou, está falado, eu vou. Quem tem intimidade com Deus não traz confusão. Aquela menina, ela não falou: eu vou pedir para Deus, eu vou pedir para o Espírito Santo. Ela disse: eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. 6 anos, pastor. Isso é intimidade. Eu fiquei tranquila porque o pastor dela sabia quem eu era. Só que eu esqueci que o Deus dela também sabia quem era ela. Deus sabe quem é você. Você não é uma mulher confuseira. Você não é um homem fofoqueiro. Você é uma mulher de intimidade com Deus. Você é uma mulher que traz comunhão para o meio da igreja. Você é uma esposa sábia. Você é um marido amoroso. Você é apaciguador de rebanhos. Não, eu não sou pastor. Você não é pastor na igreja, mas você tem responsabilidade sobre a sua casa. Você tem responsabilidade do seu serviço. Ah, traz paz. Abaixa só um pouquinho. Traz paz para a tua casa. Aquela menina foi no terreiro comigo, debaixo da bênção do seu pastor. Ande debaixo da bênção do seu pastor. Ela foi, e a palavra que ela disse para mim foi essa: Sandrão, eu vou contigo na igreja, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Guarda isso, guarda esse ensino para a tua vida. Ela não falou para mim: eu vou porque eu já orei, porque o círculo de oração se reuniu. Não, porque eu já cantei um hino. Ela disse: não, o meu pastor disse. Olha que confiança desse homem, que Deus vai comigo. Eu levei ela naquela noite de sexta-feira, que para os macumbeiros, sexta-feira maior, sexta-feira onde os demônios estão à solta. E aquela menina chega, e na intimidade que ela tem com Deus, ela dobra os seus joelhos. E eu entro para o terreiro. Quando abre a cortina do terreiro, eu vejo aquela menina de 6 aninhos de joelhos dobrados. Ela se levanta, senta, coloca a Bíblia dela no colo. Quando ela coloca a Bíblia dela no colo, a mãe de santo, a mãe maior, começa a bater tabaque. Os cavalos começam a bater tabaque. A mãe maior joga pólvora no chão. Tem piga do coco, tem charuto, tem vela. E nós começamos a bater tabaco, batendo ponto para que os Exu viessem. E nenhum Exu desce naquela noite. É feito aquele ato de macumbaria 3 vezes, até que a mãe de santo olha e diz assim: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? E eu digo: fui eu. E ela diz: tira ela, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, quem tem intimidade não tem macumba, não tem mandinga, não tem palavra de maldição. Ei, se você está na comunhão e na intimidade com Deus, o inferno para quando você busca a presença de Deus. Acabará a terra, elebaia soe, elebaia subiando, rebaia colderres. Intimidade com Deus é isso. Eu estou debaixo de uma autoridade ministerial. Eu estou debaixo de uma palavra pastoral. Pode vir o que vier,
O meu líder já garantiu que Deus está comigo. Só quem quer ter intimidade com Deus, levanta a mão nessa noite. Só quem quer ter intimidade com Deus, adore ao Senhor nessa noite. Só quem quer ter intimidade com Deus, louve a Deus conosco nessa noite. Se você é batizado com o Espírito Santo, já pode começar a usar o poder da palavra que Deus te deu. Profetiza para tua irmã dizendo: ei, essa curvatura não te mata. Começa a buscar intimidade com Deus. Olevaia sou ideia, show. Elevando aqui a ceia, aliviou, deixei, alabacei. Levanta a mão para o alto dessa noite, levanta. Alabaia, tchou, descia. Os ferrolhos estão sendo quebrados. Não muda de hino, tá? Os ferrolhos estão sendo quebrados. Elebaia, tchou, delia. Tudo aquilo que te encurvava, elebaia, sei, está sendo quebrado pelo poder da palavra. Eleia, tchou, debia, tchou, derrécia. Eu quero fazer um convite específico nessa noite. O convite é esse. Você que está amarrado pelas dores da vida, e as dores foram tantas que você se afastou do caminho de Jesus, que você saiu fora dizendo: eu não aguento, eu não preciso passar por isso. Hoje é uma noite oportuna para voltar para Cristo. Quem é a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, ou aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Levanta a tua mão e vem para frente. Nós queremos orar por você. Quem quer entregar a vida para Jesus? Talvez você está afastado. Chegou a hora de voltar. Chegou a hora dos ferrolhos do pecado, da angústia, da dor sair das suas costas e você ser livre como filho. Quem quer voltar para Jesus hoje? Quem quer entregar a vida para Jesus essa noite? Tem alguém? Tem alguém que nessa noite quer vir para Cristo? Não, homem, larga a mão. Não deixa esses ferrolhos te segurarem. Não deixa o problema te neutralizar. Assume a tua identidade de filho e vem para frente. Olebai a torre, dei. Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Quem mais quer entregar a vida? Está tendo festa no céu. Porque tem festa no céu quando alguém se arrepende, quando alguém entende que os ferrolhos aramando cai a terra, elebai a tobiando se a daia cai, oleba soe, ei assim a barato redesce, ire obeacha, ele acho, ire acá, ele ou e se a dessa da bai. Tem mais vem? Os obreiros já estão posicionados aí, que coisa linda. Quem mais? Pastora, eu cantava, eu pregava, falava em línguas, eu parei tudo. Vem para Cristo. É hoje que Deus está te vendo. É hoje. Quem mais? Não. Quem mais quer vir para Cristo hoje? Quem quer aceitar Jesus? Eu nunca fui crente, mas eu entrei nessa noite aqui, eu entendi a palavra, e eu quero fazer parte, eu quero ter comunhão com esse povo. Quem quer entregar a vida para Jesus? Não, eu não estou oferecendo a placa Casa de Oração Filadélfia, eu estou oferecendo Jesus. Quem quer entregar a vida para Jesus? Quem mais? Aproveita agora, porque eu vou orar só agora. Depois que acaba o culto eu vou tirar foto. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Os obreiros já vão orar e já vão fazendo confissão de fé com esses que estão entregando a vida para Jesus. Agora eu quero convidar você, enquanto os obreiros estão orando em favor desses, eu quero convidar você que serve a Deus, mas chegou aqui ferido, curvado com as questões da vida. Você conhece o poderio de Deus, assim como eu também conheço, e muitas das vezes as decepções me trazem traumas, dores. Às vezes são traumas que nós tivemos no passado, e é necessário liberar as dores do passado. A Bíblia diz que aquela mulher, depois que se endireitou, ela não ficou questionando pelos 18, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A Bíblia diz que aquela mulher, depois que se endireitou, ela não ficou questionando os 18 anos de curvatura, não. Ela endireitou e foi viver a vida.
Ei, o que aconteceu no passado já passou. Agora você está endireitando para ver o seu presente, que com certeza você vai brilhar no futuro. Você que chegou aqui com algumas dores do passado, serve a Deus, mas está com dores, vem à frente enquanto nós louvamos, que o pastor vai orar por nós. Vem à frente, você que chegou aqui com alguma curvatura, talvez seja desemprego, divórcio, família, não sei, mas vem à frente, traz o seu melhor louvor nessa noite. Enquanto você está louvando, as cadeias do inferno estão sendo quebradas. Enquanto você está adorando a Deus, o diabo já entendeu que você é um homem, uma mulher que tem intimidade